Olá, já parou para pensar em como realizar aquele grande sonho, sabe? Comprar um carro, a casa própria, talvez fazer aquela reforma, mas sem ter que arcar com o peso dos juros de um financiamento tradicional? Pois é, existe um caminho para isso. E hoje a gente vai desvendar juntos se o consórcio é realmente a solução ideal para um planejamento financeiro mais inteligente. Para isso, a nossa análise vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, o básico. O que é um consórcio? Depois, vamos dar uma olhada na anatomia da parcela. Aí vem o grande embate, consórcio contra financiamento. Em seguida, vamos ver as estratégias de lance para acelerar as coisas e, por fim, te ajudar a entender se esse modelo é ou não é para você. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Para começar, a gente precisa entender a base de tudo. Afinal de contas, o que é um consórcio? Pensa no consórcio como uma espécie de poupança em grupo, uma vaquinha organizada. É basicamente um autofinanciamento. Pessoas com o mesmo objetivo, tipo comprar um imóvel, se juntam para levantar o dinheiro necessário. E o melhor, sem os juros dos bancos. Mas claro, com uma empresa administradora organizando tudo para dar certo. E o ciclo de como isso funciona é bem claro. Primeiro, o grupo é formado. Aí, todo mês, cada um paga sua parcela, que vai para um bolo chamado fundo comum. É nas assembleias mensais que a mágica acontece. Alguns participantes são contemplados e finalmente recebem a carta de crédito para realizar a compra. Tá, mas como alguém é contemplado? Bom, existem basicamente duas maneiras. A primeira é o sorteio. Aí é pura sorte mesmo, como se fosse uma loteria. Já a segunda é o lance, que é uma jogada mais estratégica para quem não quer esperar e tem um dinheirinho extra para adiantar algumas parcelas e, quem sabe, pegar um atalho. Certo, já entendemos o como funciona. Mas e o quanto custa? Se não tem juros, do que é feita a parcela do consórcio? Essa é uma pergunta super comum e muito importante. Vamos lá. A parcela tem 4 partes principais. A maior fatia é o fundo comum, que é o dinheiro que de fato vai para a compra do bem. Depois tem a taxa de administração, que é o pagamento pelo serviço da empresa que organiza tudo. Existe também o fundo de reserva, que funciona como uma segurança para o grupo. E por último, alguns seguros que podem estar no contrato. E agora a gente chega no coração da nossa análise, a grande comparação. De um lado, o sistema de compra coletiva e planejada do consórcio. Do outro, o tradicional e imediato financiamento bancário. A propaganda do consórcio sempre bate na mesma tecla, sem juros. Mas a pergunta que não quer calar é: essa ausência de juros significa automaticamente que ele vai ser a opção mais barata no fim das contas? Vamos ver. Olha só esse quadro, comparando os dois lado a lado. No financiamento, o crédito é na hora, mas o custo principal são os juros. Já no consórcio, tem que esperar a contemplação e o custo é a taxa de administração. Mas a grande virada, o detalhe que muda o jogo está aqui, ó, no reajuste. A TR no financiamento contra o INCC no consórcio. E este gráfico é talvez a parte mais crucial da nossa conversa toda. Ele mostra direitinho como a parcela do financiamento, essa em vermelho, costuma começar mais alta e vai diminuindo com o tempo. Enquanto isso, a do consórcio, em azul, começa bem mais baixa, só que ela sobe de forma consistente ano após ano. Então, a chave para entender isso é o tal do ponto de virada. O que faz a linha azul subir tanto? É uma sigla de 4 letras, INCC, o Índice Nacional da Construção Civil. Esse índice atualiza o valor da carta de crédito para garantir seu poder de compra. Só que, como consequência, ele também reajusta o valor das parcelas que ainda faltam, fazendo elas crescerem e, em algum momento, até ultrapassarem a do financiamento. E para ninguém achar que o INCC é um número tirado da cartola, esta tabela mostra o porquê desse aumento. Ele não é abstrato, ele reflete a inflação real dos custos de material, de mão de obra na construção, e como a gente pode ver pelos dados históricos, essa variação pode ser bem grande. Certo, a gente já entendeu a mecânica e os custos, mas será que dá para ter um pouco mais de controle sobre o processo? Já que o sistema foi compreendido, como usá-lo de forma estratégica? A resposta para isso está no lance. Basicamente, existem diferentes jeitos de dar um lance. O fixo é um percentual que já está definido no contrato. O livre é tipo um leilão. Quem der o maior percentual, leva. E tem o embutido, que é uma opção super popular, onde você usa uma parte do próprio crédito que vai receber para pagar o lance. E agora, anota aí que essa é uma dica de ouro, baseada em dados de mercado. O comecinho do ano, principalmente janeiro e fevereiro, pode ser o melhor momento para dar um lance. Pensa bem,
Tá todo mundo preocupado com o IPVA, IPTU, material escolar. A concorrência diminui, e aí as chances de ser contemplado com um lance menor acabam aumentando. Com tudo isso em mente, a gente finalmente chega à pergunta final. Para quem, então, o consórcio é a escolha certa? Vamos tentar descobrir em que perfil financeiro ele se encaixa melhor. A gente pode dividir em 2 grandes perfis. Primeiro, o planejador. Essa pessoa é ideal para o consórcio. Não tem pressa, tem disciplina para poupar e quer fugir dos juros. Do outro lado, tem o perfil imediatista, que é aquela pessoa que precisa do bem para ontem e valoriza a previsibilidade e a conveniência do financiamento, mesmo que para isso tenha que pagar juros. No fim das contas, o ponto central é este: o consórcio não é uma solução mágica e imediata. Ele é, na verdade, uma ferramenta poderosa de planejamento. É uma maratona e não uma corrida de 100 metros, ideal para quem tem disciplina e foco na economia a longo prazo. E, para a gente fechar, a decisão volta para uma reflexão pessoal. Analisando os seus próprios objetivos, a sua urgência e a sua disciplina, qual desses perfis descreve melhor o seu momento financeiro hoje? A resposta a essa pergunta é o verdadeiro primeiro passo para uma decisão inteligente.